Bom, se a sua empresa cresceu, mas ela depende de você para tudo, se você sente que contratar mais pessoas vai afetar o seu faturamento, eu preciso te dizer que você não tem uma empresa escalável, você tem um grande problema, um problema de faturamento. Para você entender um pouco melhor, vamos organizar isso aqui. Existem 3 tipos de empresas no Brasil e todas elas vão ser afetadas pelas inteligências artificiais. Independente de qual tipo de empresa você tem aí, ela vai ser afetada ou já está sendo afetada por inteligência artificial. A primeira empresa é aquela empresa, é a microempresa, é a empresa que o dono faz tudo, que precisa do dono para vender, para comprar, para emitir nota, para gerenciar contas a pagar, contas a receber. É aquela empresa que está na fase de sobrevivência. Ela não vai ter dinheiro para investir em tecnologia nem em pessoas. Ela precisa primeiro fazer o caixa ali para conseguir respirar e aí sim pensar em crescer. A segunda empresa é aquela empresa grande. Ela já passou pela fase de sobrevivência, já conseguiu escalar, contratou pessoas, entendeu que ela precisa de organização e processos para conseguir crescer e de fato conseguiu crescer. São aquelas empresas que hoje dominam o mercado no Brasil. Inclusive elas, mesmo entendendo que pessoas são importantes, já estão substituindo pessoas por inteligências artificiais, automações, para tirar das costas das pessoas as atividades mecânicas repetitivas. Porque quanto mais mecânica é a atividade, mais chance de errar tem, mais chance o funcionário tem de errar. Porque ele entra numa monotonia, entra no modo automático e acaba errando. Diferente de uma inteligência artificial, que é uma tecnologia que está programada para fazer aquilo e vai seguir um padrão de comportamento. Ela não sente cansaço, não sente tristeza, não está entediada. Ela só está fazendo o que ela é feita para fazer. E o terceiro tipo de empresa é a empresa que cresceu, mas travou. Esse daqui é o empresário que mais sofre. Por quê? Ele já saiu da fase de sobrevivência, já faturou, já está conseguindo crescer a empresa dele, mas ele chega num teto. Ele chega num teto no qual ele precisa contratar mais pessoas, ele precisa organizar processos e ele vê que fica cada vez mais difícil contratar, né? E aí a gente envolve questões socioculturais, né? A geração Z que não quer trabalhar, não trabalha direito, e também a questão de pagamento. Cada funcionário que você contrata é um salário a mais que você paga, um imposto a mais que você paga. Então contratar a gente tem que ser uma decisão muito estratégica e nem sempre aquela pessoa que você contrata, você está contratando direito. Uma das maiores dificuldades é você conseguir contratar direito. Então esse empresário ele tem um time que está sobrecarregado com processos manuais e ele não consegue escalar porque esse time já está sobrecarregado, ele também não consegue contratar porque tem problema de caixa, não consegue contratar gente direito porque está cada vez pior a mão de obra, enfim. Esse empresário está travado, ele está num teto de escala e não consegue ultrapassar esse limite. Só que esse cara, ele só está travado porque ele está operando no modelo da década passada. Nós estamos na era da inteligência artificial. E se esse cara entender que ele pode substituir esse monte de contratação por inteligências artificiais que trabalham tão bem quanto humanos e até melhor, diminuem a taxa de erro, aumentam a produtividade, ele vai entender que esse teto foi ele quem colocou por não ter conhecimento e não ter as ferramentas certas para conseguir escalar. Deixa eu te explicar uma coisa, cada vez que você contrata uma pessoa nova, você traz um novo custo fixo para a sua empresa. Salário, imposto, treinamento, a curva de aprendizado até esse funcionário realmente começar a se pagar, porque nos primeiros meses você tem que ensinar tudo o que é feito e toma o seu tempo para ensinar ele. Já quando você implementa soluções com inteligência artificial, você tem funcionários digitais dentro da sua empresa, você paga uma única vez, que é para a implementação e o desenvolvimento desse sistema. Então você tem um único custo e aquele único funcionário faz multitarefas. Então, por exemplo, além de responder o WhatsApp, ele preenche planilha, preencheu planilha, ele transfere atendimento, ele também faz follow-up de forma automática, ele pode mandar lembrete de contas a pagar e contas a receber, puxar os eventos, enfim, um funcionário digital ele pode fazer tudo que você quiser. Um único funcionário pode fazer tudo para você. E é justamente a implementação de inteligência artificial que esse empresário precisa para a empresa dele. Até porque uma inteligência artificial ela não falta, não fica doente, ela não dá desculpa, não fica entediada. Então assim, esse empresário ele está contratando gente para apagar incêndio.
porque ele ainda não tem um processo bem definido, ele está no meio da bagunça, ele está enfrentando um teto ali e precisa se manter no operacional para conseguir sustentar aquela empresa. E aí ele começa a contratar gente para responder ao WhatsApp, o outro para cobrar cliente, o outro para preencher planilha, o outro para fazer follow-up, enfim. Começa a gastar tanto com outros funcionários, com novos funcionários, que ele acaba diminuindo a margem dele. Então, para você empresário que está assistindo agora esse vídeo, você precisa entender que existe uma diferença enorme entre crescer e escalar. Crescer é aumentar a sua estrutura, então é contratar mais, é ter mais gente. Isso não necessariamente vai te ajudar a escalar, porque você está tendo crescimento na mesma proporção que os seus custos crescem. Escalar é você conseguir mais resultado com o mesmo ou com uma proporção menor do custo que você está tendo hoje. Então escalar é você crescer sem necessariamente o custo acompanhar proporcionalmente esse crescimento. O custo pode se manter ou crescer menos. Tá? Esse é o conceito de escalar. E sabendo disso, sabendo que existe uma grande diferença entre crescimento e escala, está surgindo uma nova tendência no mercado, que são as empresas AI First. Ele é um modelo que já está sendo usado por empresas que com certeza vão dominar o mercado daqui 2 anos. Então, se você ainda não utiliza esse modelo na sua empresa, toma cuidado. As AI First são empresas que nascem já com inteligência artificial definida nos seus processos ou transformam seus processos com a implementação de inteligência artificial. Não é simplesmente colocar um chatbot para atender o cliente e achar que está tudo resolvido. É redesenhar toda a sua operação para a inteligência artificial trabalhar primeiro, para aí sim, depois que ela fizer tudo necessário, o ser humano entrar em ação e de fato focar sua atenção naquilo que realmente importa. Por exemplo, ao invés de contratar um SDR que atende ali no máximo 100 leads por dia e vai atender correndo porque não consegue atender esses 100 leads com qualidade dentro do período de trabalho dele, você coloca um agente de inteligência artificial que faz esse mesmo atendimento ou até melhor, mantém o padrão de atendimento para 500 pessoas no dia. E aí, de acordo com o seu processo, de acordo com o nível de qualificação de lead que você coloca para a inteligência artificial, aí sim ela transfere o atendimento para o humano, para o humano fazer a venda do seu produto, serviço, enfim. Ela qualifica aquele lead para você conseguir escalar o número de pessoas que chegam para você e o seu SDR que hoje tem que fazer esse atendimento inicial, só chega para ele aquelas pessoas que você sabe que tem um padrão de qualidade para eles venderem. Você dá os leads bons para aquele funcionário conseguir vender. Ou então, ao invés de colocar uma pessoa cobrando boleto todo dia, você pode colocar um agente de inteligência artificial que todo dia faz a varredura nas contas que você tem a receber, puxa o número do seu cliente, manda uma mensagem, SMS ou até ligação de voz, lembrando aquele cliente que hoje é dia de pagamento. E aí, se o cliente quiser falar com alguém, aí ele é transferido, mas 80% das pessoas, elas não pedem para falar com o ser humano. A rotina da galera tá tão corrida que eles esquecem das contas. Então ter alguém ali para mandar de forma automática, já vai relembrá-los, já vai verificar se o pagamento foi feito no dia seguinte, enfim. Ele vai trabalhar de forma sintetizada, de forma resumida, para que o seu funcionário não tenha que ficar puxando quem está devendo para você hoje, ter que ligar para ele, mandar mensagem para ele. Um agente faz isso de uma vez no dia. É isso que muda o jogo. Enquanto no passado nós ficávamos em frente à máquina para resolver o problema, hoje a máquina faz o atendimento inicial, faz a frente do seu negócio, e aí sim, quando é necessário, o ser humano resolve o problema quando a inteligência artificial não consegue resolver. E o mercado está mudando, a gente vê diversas notícias de grandes empresas que já estão diminuindo o time para implementar a inteligência artificial. E se você quer ter uma empresa grande, você precisa se comportar como uma empresa grande antes mesmo de chegar lá. Porque a gente não está falando de ter inteligência artificial por ego, por falar. A gente está falando de inteligência artificial para melhorar o resultado da sua empresa. As empresas que ainda operam com planilha, Excel, elas vão ficar no passado, elas vão continuar na bagunça. Enquanto as empresas que estão utilizando inteligência artificial, elas vão ter previsibilidade, vão conseguir escalar com mais facilidade e sim, vão continuar no jogo com cada vez mais margem. E ó, isso daí não é teoria da conspiração, isso daí já está acontecendo, é só você procurar, vai no Google, pesquisa as grandes empresas que estão fazendo isso, você vai achar milhares de empresas gigantes que já fazem isso,
milhares de pessoas que estão perdendo emprego para a inteligência artificial. E é por isso que a Velos, a minha agência de inteligência artificial e automações, ela faz essa implementação estratégica. Nós não estamos aqui para ensinar sobre inteligência artificial ou te vender um produto de prateleira, falar, toma esse atendente de WhatsApp aí que vai resolver seu problema. Não, nós fazemos uma consultoria estratégica. Entendemos quais são os seus processos e se você não tiver um processo, nós montamos esses processos para você e aí sim, dentro desse processo, nós implementamos essa inteligência artificial. Então, se você é um empresário que está com a empresa no limite da escala, que sabe que precisa de gente para crescer, mas não está conseguindo porque é cada vez mais difícil, experimenta uma implementação. Experimenta um funcionário que vai qualificar os leads para você e fazer follow-up na hora certa, no dia certo, da forma que você treinou ele para fazer. Mais do que ninguém, você sabe que pessoas são suscetíveis aos erros, principalmente quando elas não estão num dia bom, quando elas estão descontentes com os trabalhos. Então, para você, empresário que está crescendo, mas está batendo naquele teto, sabe que precisa contratar gente, mas está cada vez mais difícil, a Velos resolve esse problema. Nós vamos até aí, a gente enxerga o que está acontecendo na sua empresa, entende os processos, detecta as lacunas nos seus processos, onde existem pessoas que estão ali e não deveriam estar, colocamos a inteligência artificial para agir primeiro, o conceito AI First na sua empresa, para aí sim, de fato, chegar no seu atendente humano só aquele lead que realmente te interessa. Porque enquanto seu funcionário ficar perdendo tempo com lead desqualificado, você não vai ter dinheiro na mesa. Sabe por quê? O seu funcionário fica atendendo clientes desqualificados. Quando chega um funcionário qualificado, ele já está cansado, ele já está entediado, ele já não quer mais atender. Então hoje aqui com a Velos nós temos empresas que estão crescendo, que estavam com esse problema de crescimento, com dificuldade de contratar, dificuldade de crescimento. Nós implementamos a inteligência artificial de uma forma consultiva, de uma forma estratégica e hoje eles conseguem crescer de forma previsível. A escalabilidade é muito mais fácil para eles. E o melhor, é sem depender de gente, é sem perder o controle, é sem ficar desorganizado, sem perder margem. É por isso que o conceito AI First vem crescendo muito. Nos próximos 2 anos, quem não tiver inteligência artificial implementada vai ficar para trás. E eu sinto te dizer, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Você cresceu até aqui muito provavelmente com pessoas de uma forma não tão organizada ou até 100% desorganizado. Só que agora você precisa implementar um modelo organizado, com funcionários que não vão errar, com funcionários que vão estar 24 horas por dia trabalhando para você. Empresas que escalam de verdade têm inteligência nos seus processos. E agora, essa inteligência é artificial.